Bom dia! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem com vocês. Você que não me conhece, eu sou o Bispo Newton e eu quero falar para você que está chegando aí agora, que está vendo esse vídeo aí, ó, não pule esse vídeo, veja ele até o final. É o primeiro tópico do estudo sobre o profeta Jeremias. Estamos dando início à nossa série de ensinamento da palavra de Deus aqui no nosso canal Oração com Café. Não fique desapercebido, não deixe que o inimigo mude o seu pensamento. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado de que nós postamos vídeos novos todos os dias. E essa série de estudos acabou de começar, amém? E vou deixar o versículo, que é o versículo base para esse primeiro tópico que iremos estudar, que se encontra no livro de Jeremias, primeiro versículo 11 e 12, que diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me, Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Irmãos, esta é a palavra que nós iremos estudar nesta manhã. E eu quero dizer para você, não fique desapercebido, não deixe de se inscrever no canal, não fique de fora dos nossos estudos, porque você vai crescer na graça e no conhecimento. Preste bastante atenção. Seja uma pessoa, um instrumento de Deus na terra. Abençoe esse canal. Como que eu abençoo esse canal? Se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E compartilha. Compartilha esse estudo com o máximo de pessoas que você puder. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vamos lá. Vamos para o estudo da palavra de Deus. Tema desse sermão, tema desta palavra: a visão de um homem chamado por Deus. O homem que é chamado por Deus, ele tem visão. Ele tem visão. Ele tem uma visão diferenciada. Ele tem uma visão aguçada. Ele consegue enxergar o que ninguém enxerga. Essa é a visão de um homem de Deus. Amém? O texto que lemos em Jeremias 1, 11 e 12 nos diz, aleluia, que Jeremias teve uma visão de uma vara de amendoeira. Que Jeremias é a resposta a Deus em profundamente simbólica à tradição judaica cristã. A amendoeira sendo uma das primeiras plantas a florir no final do inverno, simboliza a vigilância e a promessa de chegada da primavera. No contexto bíblico, irmãos, a resposta de Deus a Jeremias: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Enfatiza a natureza atenta e fiel Deus em relação às suas promessas. A palavra hebraica para amendoeira é shaked. É foneticamente semelhante à palavra vigiar. Shakad, shaked e shakad no hebraico, jogando com a ideia de Deus está ativamente, não apenas confirma o chamado profético de Jeremias, mas também serve como um lembrete para todos os crentes da prontidão e fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. Nesses contextos sagrados aqui, meus irmãos, nós vamos aprender sobre a visão de um homem chamado por Deus. O Senhor pergunta ao profeta: que vês tu, Jeremias? Então Jeremias, respondendo
ao Senhor: vejo uma vara de amendoeira. Então disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O homem chamado por Deus precisa ter visão das coisas de Deus, irmãos. O Senhor, aleluia, o Senhor elogiou a visão de Jeremias, dizendo: viste bem, Jeremias. Que o Senhor possa dizer o mesmo para os profetas e os líderes dos nossos tempos, irmãos. Aleluia. A noção de visão dentro de um contexto bíblico, irmãos, transcende meramente a capacidade de enxergar o mundo físico. Ela adentra o domínio espiritual. Servimos como um pilar para a compreensão, a execução do propósito divino na vida do escolhido de Deus. A interrogação divina de Jeremias. Que é que vê, Jeremias? Que é que vê, Jeremias? E a revelação da vara de amendoeira não apenas simboliza a vigilância constante de Deus sobre a sua palavra e promessa, mas também um paradigma para o entendimento do que significa um homem e uma mulher chamados por Deus. Um homem e uma mulher que são chamados por Deus, eles são diferenciados. Eles não ficam cocheando em dois pensamentos. Eles não ficam acreditando, pensando: será que foi de Deus mesmo? Será que essa visão foi de Deus? Foi de Deus, sim. Se Deus deu a visão, ele se responsabiliza. Nesse diálogo íntimo entre o Criador e o profeta, irmãos, aleluia, desvenda uma dimensão profunda da comunhão e da revelação, onde a visão espiritual se torna um veículo através do qual a vontade divina é manifesta e reconhecida. É um diálogo entre o Criador e o profeta. Eu e você, muitas das vezes, Deus fala conosco através de sonhos. Deus, ele fala comigo, fala com você através de sonho. Nós temos somente que ficar atento à voz de Deus. Precisamos ficar atento ao que Deus está nos mostrando. Tem pessoas que infelizmente não têm a convicção que é o próprio Deus que está falando. Deus usa uma criança. Deus usa um animal. Deus usa uma criança, Deus usa um animal, Deus usa um inseto, irmãos. Por isso que eu falo para você: não fique desapercebido. Se ponha na posição de profeta. Se ponha na posição de quem tem responsabilidade e entendimento na palavra de Deus. Glória a Deus. Dentro desta esfera de comunicação divina, cada figura experimentou uma visão espiritual, irmãos, profunda. De Moisés diante da sarça ardente. Olha, Moisés teve uma experiência notória com fogo na sarça ardente em chamas e não queimando as chamas. E João e suas apocalípticas visões do fim dos tempos. Graças a Deus. Homem que é escolhido por Deus, que Deus chamado por Deus, ele tem que ter ciência do que ele está vendo, do que ele está falando. Porque muitas das vezes o que faz o homem e a mulher perder a visão é a comunhão com Deus. Precisa ter comunhão com Deus para entender os paradigmas, os mistérios do céu. Não, João não apenas recebeu revelações específicas acerca do propósito divino para si e para o povo de Deus, mas também uma compreensão mais ampla de como Deus interage na sua criação.
Deus deu uma visão para João ampla de como Deus age em sua criação. Esse momento de revelação não são meramente episódicos. Ou seja, não só episódios que aconteceram, não só coisas que aconteceram, mas marca a transformação no trajeto da vida do indivíduo chamado. Isso marca um trajeto na tua vida. Você que é um chamado, você que é um escolhido por Deus, existe um trajeto. Quando você tem uma visão da parte de Deus, aleluia, um trajeto é traçado na tua vida. Eu quero te dizer para você que existe um trajeto de Deus. Deus, quando Ele te dá um sonho, Deus, quando Ele te dá uma revelação, você precisa ficar atento a essa revelação, querido. Você precisa ficar atento ao que Deus está falando contigo através da revelação em sonho, em visão, em profecia. Precisa ser esmiuçado e entender. Assim como o Senhor Deus falou para Jeremias: Jeremias, tu viste bem. O Senhor Deus, o Criador, fez a pergunta a Jeremias: o que é que tu vês, Jeremias? Ele falou: eu vejo uma vara de amendoeira e vejo uma panela fervente da banda do norte, mostrando para a banda do norte. Aí ele falou assim: realmente, Jeremias, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Ou seja, Jeremias estava vigilante. O fato do profeta estar vigilante, a visão, quando a palavra, quando o próprio Deus veio até Jeremias, ele estava vigilante. Aí o Criador falou: Jeremias, tu viste bem, ou seja, você está vigiando. Você está vigiando porque eu velo pela minha palavra e eu vou cumprir. Tudo que eu falei sobre a tua vida, eu vou cumprir. Glória a Deus. Equipado com uma perspecção espiritual aguçada. Jeremias estava com uma perspecção espiritual aguçada. Ele estava compreendendo a visão de Deus. Capacitando, olha isso, capacitando a liderar. Guiar e esperar segundo os desígnios divinos. Quando nós estamos ligados com Deus, nós estamos ligados aos desígnios divinos. Nesta introdução, meus irmãos, nós exploramos a visão de um homem chamado por Deus. Através das narrativas bíblicas, irmãos, nós propomos mergulhar numa jornada, é o que nós vamos fazer. Não apenas celebrar fidelidade e vigilância de Deus em cumprir as suas promessas, mas também enfatiza a importância da visão espiritual ampliada para cumprimento da missão divina na Terra. Esse entendimento profundo, querido, nos desafia a olhar além do tangível, é a reconhecer a mão de Deus em movimento. Nós estamos reconhecendo a mão de Deus em movimento e a responder ao seu chamado com fé, coragem, visão espiritual clara. É para isso que nós estamos aqui, prestando atenção
no nosso chamado. Aleluia. Os pastores segundo ou pastores do coração de Deus. Ao falar segundo o coração de Deus, irmãos, imediatamente vem em nossas memórias Davi, um homem segundo ao coração de Deus, Atos 13, 22. De acordo com 1 Samuel 16, 11, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Davi era um pastor dedicado e trabalhador. Davi ele era muito trabalhador. Ele não pensava duas vezes em fazer o melhor para seu pai. De acordo com 1 Samuel 16, 13, após a unção que recebeu o profeta Samuel, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Portanto, Davi era um homem revestido do Espírito de Deus. De acordo com 1 Samuel 16, 18, Davi era um homem forte, valente, homem de guerra. Portanto, Davi era um homem preparado para vencer batalhas na vida. De acordo com 1 Samuel 16, 18, Davi era sisudo em palavras, e o Senhor era com ele. Portanto, Davi era bom de oratório, desfrutava da presença do Senhor na sua vida. Davi era bom de oratória, falava bem, se sabia se postar no lugar, mesmo ele estando lá no meio do pasto, todo, aleluia, cuidando dos bichos, mas estava lá em postura, com elegância. É o que nós também precisamos ser, elegantes, ser pessoas que estão, aleluia, de cabeça erguida. A prontidão de Deus, assim como aconteceu com o profeta Jeremias. A prontidão de Deus, assim como a amendoeira, a rápida em florescer. Deus é rápido em agir. Esse subtópico explora a natureza pronta e ativa de Deus em responder e cumprir as suas promessas. Prontidão, prontidão, prontidão. Precisamos estar prontos. Aleluia. Graças a Deus. A vigilância divina, a visão de Jeremias nos lembra que, como crentes, devemos estar vigilantes em nosso caminho espiritual. Sempre atentos às manifestações e orientações divinas. O chamado à fidelidade. A confirmação da visão de Jeremias reforça a importância da fidelidade ao chamado de Deus, encorajando os líderes espirituais a permanecer fiéis em seu ministério. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos ao nosso ministério. Pastores com conhecimento e inteligência. Os pastores, segundo o coração de Deus, possuem conhecimento e inteligência. Salmos 37, 30 e Malaquias 2, 7. Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência como a areia que está na praia do mar. 1 Reis 4, 29. Em Colossenses 1, 28, Paulo afirma que o obreiro deve ensinar todo homem de toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todos o homem perfeito em Cristo. Em Colossenses 1, 9, Paulo ainda escreve que nós devemos transbordar pelo pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Em 2 Pedro
3,18, o apóstolo Paulo escreve dizendo: a ele seja dada a glória assim agora como todo dia na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Além do horizonte visível inspirado por Gênesis 13, 14, 15, esse subtópico enfatiza a importância de olhar além da circunstância imediatas, vislumbrando a potência do infinito plano divino. A visão da águia, referenciado em Jó 39, 28 e 29, discute-se a necessidade de uma perspectiva elevada ao longo do alcance da missão cristã, simbolizando pela visão aguçada da águia. Compreendemos a dimensão do amor divino como base em Efésios 3,18. Explora a profundidade da altura, largura, comprimento do mar que Cristo, incentivando os crentes a expandir a compreensão e vivência do amor divino. Resumindo, precisamos ter visão aguçada, temos que ter ouvido aguçado e ficar atento à voz de Deus. Concluindo esse estudo de hoje, os pastores segundo o coração de Deus são aqueles que apacentam o rebanho com conhecimento e com inteligência. São aqueles que ensinam o povo com sabedoria. São aqueles que sabem conduzir de forma prudente diante de Deus e dos homens. À medida que concluímos nossa reflexão sobre a visão de um homem chamado por Deus, torna-se evidente que a capacidade de ver além do imediato, de enxergar o divino nas estrelinhas da existência humana, é de uma dádiva transcendente à compreensão ordinária através das sagradas escrituras. Somente testemunhas de como a visão espiritual foi fundamental para os líderes, profetas, servos, Deus guiados, ou seja, suas jornadas, fortalecendo as suas missões, ampliando os horizontes do reino de Deus na terra. Esses relatos não apenas nos inspiram, mas também instigam que buscar com comunhão mais profunda com o Criador, na expectativa dos nossos olhos espirituais sejam abertos e nossa perspectiva seja ampliada. Esse chamado à visão ampliada, ilustrado tão vividamente por figuras como Moisés, como Isaías, como Paulo, como João, nos lembra que a obra de Deus é vasta e multifacetada, requerendo em nós uma disposição para olhar além do visível. Eita! Precisamos olhar além do visível para receber invisível, para agir de acordo com as promessas divinas. Estende além do nosso entendimento imediato. O exemplo da vara de amendoeira na visão de Jeremias, aleluia, simboliza o quê? Aleluia, a prontidão e a vigilância de Deus para cumprir a sua palavra. Servindo com lembrete perpétuo que estamos sob o olhar e atento divino, chamado a confiar e agir segundo a vontade revelada. Portanto, que este estudo nos motive a cultivar a visão espiritual que transcenda as limitações humanas, inspirando-nos a enxergar os olhos da fé, agir de Deus em nossas vidas, ao mundo no nosso redor, que nós possamos ser como Jeremias, atentos e responsivos à voz de Deus, prontos para ver e para participar da manifestação do reino de Deus na terra. Que a nossa visão seja sempre ampliada pelo colírio espiritual da palavra, guiado em nossa jornada de fé, amor e serviço ao próximo na gloriosa expectativa do futuro que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha aprendido com esse estudo, irmãos. Que nós tenhamos aprendido com a visão de Jeremias. Hoje foi o nosso primeiro estudo, primeiro tópico.
No nosso próximo tópico, nós iremos falar sobre Jeremias 4, versículo 3, o significado espiritual dos espinhos. Vai ser o nosso próximo tópico. Espero que você tenha aprendido. Espero que você, a partir de hoje, tenha uma visão aguçada, como Jeremias tem ouvidos aguçados, visão aguçada, e tenha comprometimento pela obra de Deus e pelas coisas de Deus e pela palavra de Deus, e ficar atento quando Deus te der revelações, quando Deus te der sonhos, porque não é diferente. Todos nós somos profetas do Senhor, todos nós somos escolhidos de Deus para ministrarmos a palavra de Deus. Você que não se inscreveu no canal aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, irmãos. Vamos fazer esse estudo chegar aos 4 cantos desta terra. Conto com a sua presença, conto com a sua, aleluia, o seu compartilhamento, e conto com a sua, aleluia, que você venha aprender e crescer na graça, no conhecimento, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos fazer a oração, e lembrando, o nosso próximo vídeo, o tema será o significado espiritual dos espinhos. O texto base que iremos usar é o livro de Jeremias 4, versículo 3. Amém? Conto com a sua presença. Não deixe de compartilhar esses vídeos, viu? Em nome de Jesus. Agora vamos orar ao Senhor, agradecer por esse estudo nessa manhã. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por essa primeira fase que estamos passando. Estamos falando sobre o profeta Jeremias. Iremos falar até o final desse tópico, e quando chegarmos ao final, Senhor, iremos continuar falando sobre os profetas, iremos falar, ministrando a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, os teus filhos que estão do outro lado, abençoa a vida deles, enche eles do Espírito Santo, enche eles da tua presença, Senhor. Todos que estão vendo esse vídeo, Senhor, vê que seja ricamente abençoado pela tua presença, é o que eu te peço, e engrandeço o teu nome, em nome de Jesus. Voltando, não deixe de compartilhar, não deixe, aleluia, de se inscrever no canal, deixar o seu like para poder fortalecer o canal, e que o YouTube possa mandar esse vídeo para muito mais pessoas, e muitas mais pessoas sejam alcançadas pela santa e poderosa palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito de Deus te abençoe em nome de Jesus. Bênção apostólica, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, e todos digam amém. Muito obrigado aí. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.